Mais uma vez estamos juntos para compartilhar a palavra de Deus, a verdadeira Constituição que já está aberta aqui e a palavra de Deus não fecha. Como é bom podermos diariamente abrir a palavra do Senhor em tempo de graça, em tempo de liberdade religiosa que ainda temos. Quero compartilhar com você hoje 2 capítulos do Evangelho de João, capítulo 3 e o verso 4. Naturalmente nós não vamos poder ler todo o capítulo, mas leia você. O capítulo 3 fala do encontro de Jesus com Nicodemos e o capítulo 4 fala do encontro de Jesus com a mulher samaritana. E Nicodemos era um homem rico, abastado e membro do Sinédrio. O Sinédrio era composto por 74 juízes e dentre eles estava lá Nicodemos, um homem rico, abastado, crente verdadeiramente, mas era um fariseu, como os demais. Ele cria na lei e achava que a lei o poderia salvar. E ele queria muito, tinha curiosidade para saber, conhecer a Jesus e ouvir de Jesus, da sua própria boca, o que ele pregava. E ele foi uma noite ter com Jesus para que ninguém ouvisse, camuflado, meio escondidinho, foi lá e encontrou-se com Jesus e perguntou para Jesus assim: sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus aproveitou a deixa e disse assim para Nicodemos: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos não entendeu nada e disse assim: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno? E Jesus explicou: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Jesus estava falando de coisas espirituais. E daí Nicodemos, admirado, diz assim: mas como pode suceder isto? Então Jesus disse para ele assim: tu és mestre em Israel, Nicodemos, e não sabe? Como pode suceder isso? Tanto Nicodemos quanto a mulher samaritana interrogaram, ficaram curiosos, sem entender o que Jesus estava falando. Tanto ele como ela perguntaram assim: como pode ser isso? Como pode ser isso? Jesus encontrou a mulher samaritana no poço de Jacó, porque Jesus, no intervalo entre o capítulo 3 e o capítulo 4 de João, houve uma contenda entre os judeus e os mestres e os seguidores de João com os seguidores de Jesus, de que Jesus batizava mais do que João e coisa desse tipo. E Jesus não batizava, porque quem batizava eram os seus discípulos. E Jesus, para não piorar a situação, ou para não permitir que aquela discussão se tornasse calorosa ou aumentasse, ele foi para a Galileia, um pouco mais distante de onde estava, mas tinha que passar por Samaria. E ao chegar lá no poço de Jacó, depois de ter andado bastante, estava cansado, né? O poço de Jacó já ficava em Samaria. Então Jesus senta-se no poço e aproxima-se uma mulher que foi buscar água. E então Jesus aproveita a oportunidade. Então disse-lhe Jesus: dá-me de beber. E a mulher disse assim: como sendo tu um judeu pede água a uma samaritana, sendo que os judeus e os samaritanos não se falam, são inimigos? E Jesus então diz assim, aquela passagem linda no verso 8: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede dá-me de beber, tu pedirias e ele te daria água viva. E ela ficou admirada, disse assim: Senhor, tu não tens com que tirar. Como assim vai me dar água viva? Tu não tens com que tirar a água e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Aí Jesus diz assim: quem beber desta água tornará a ter sede. Ele dizia da água do poço de Jacó. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Sabe o que é que chama a atenção aqui? 2 encontros diferentes com indagações coincidentes. Essa foi a tônica desses 2 encontros. Ambos não entendiam, ambos não sabiam o sentido da salvação, o sentido da graça. Quando Jesus disse para Nicodemos assim: importa nascer de novo, ele disse assim: como assim, eu vou ter que voltar depois de velho para o ventre de minha mãe? Jesus disse assim: não, Nicodemos, não é isso que eu estou dizendo. Você precisa nascer de novo, em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito jamais verá o reino dos céus. E Nicodemos, mais tarde, ele entendeu as explicações de Jesus e o ensino de Jesus. Mais tarde, Nicodemos aparece com José de Arimateia tirando o corpo de Jesus da cruz, porque não teve vergonha, porque reconheceu Jesus como seu mestre e salvador. E a mulher samaritana,
ela, depois que Jesus disse para ela que lhe daria água viva e que esta água produziria nela uma fonte a jorrar para a eternidade, ela ficou entusiasmada e Jesus disse assim, vai lá e chama o teu marido. E ela disse assim, eu não tenho marido. E Jesus disse, disseste bem, porque tiveste 5 maridos e nenhum deles é teu marido, nem este que você agora está com ele. E ela então disse assim, só um profeta pode saber da minha vida, da minha intimidade. E ela foi lá e trouxe dezenas de pessoas que passaram a ouvir a Jesus e crer em Jesus, e Jesus ficou 2 dias em Samaria. Por quê? Porque o Evangelho alcançou a samaritana, porque o Evangelho alcançou Nicodemos, porque o Evangelho alcançou o coração dos discípulos que não se davam com os samaritanos, e lá permaneceram com Jesus em Samaria por 2 dias, pregando, ensinando e mostrando o caminho da salvação, o verdadeiro Deus, aquele que deveriam adorar. E então, o que me diz? Quem sabe você também esteja impactado com o que Jesus disse na sua palavra. Quem sabe você não esteja compreendendo o que está escrito aqui neste livro, como Jesus disse para Nicodemos e para a mulher samaritana. É necessário que você nasça de novo. É necessário que você beba desta água, a água viva que Jesus está oferecendo para você e para mim. Vamos orar? Pedindo a Deus que Ele nos dê desta água maravilhosa que nos salva e que ao bebermos dela nunca mais teremos sede. Vamos pedir para Jesus que nos dê um novo nascimento do Espírito e da água para sermos justificados, perdoados e nos tornarmos pessoas espirituais. Feche os seus olhos, incline a sua fronte se puder e oremos. Senhor meu Deus, amado Jesus, obrigado por este dia, obrigado por tantas bênçãos que tem nos dado, pelo seu perdão que não merecemos. Ah, Senhor, não merecemos nada do Senhor, a não ser a sua misericórdia. E não temos nada a oferecer ao Senhor, a não ser um coração corrupto, um coração enganoso, um coração pecador. Tenha misericórdia de nós. Em nome e pelo poder de Jesus, assim oramos agradecidos. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor do mal. Fique com Deus, amo vocês. Tchau, tchau.